Mas aí chega um momento, Samuel, que tem uma vertente, particularmente, eu até conversei com meu amigo Leandro Demore lá do ICL, e nós temos debatido e nos encontramos sábado para nossa festa de final de ano aqui. Nós temos um time aqui, Samuel. Eu vou contar para você, para nossa turma, o Degenerados Futebol Clube na nossa cidade aqui. Nós fizemos um torneio na sexta-feira, no sábado. Desculpe, eu tô viajando, foi ontem. Ontem foi sábado, tá certo? Tô viajando, olha aqui, ó, já tô perdido. Nós fizemos um mini torneio com times. Eram 3 equipes jogando. Era Rússia, Cuba e China, né? E aí, só para você ter uma ideia, nós que representamos a Rússia, aí meramente ilustrativa, não tinha uniformes, tá? A roupa branca era a Rússia, roupa azul era Cuba e roupa vermelha era a China, tá? Mas o pessoal que representou a China levou foice, martelo e coisa nada. O pessoal que representou a Cuba levou os charutos, levou foto do Che Guevara, quadro e tal, né? E vocês levaram a vodka. Nós levamos vodka e um quadro do Stalin que um companheiro tinha lá, né? E aí os caras fizeram montagem, foi um barato a nossa festa final de ano, mas tivemos a oportunidade de conversar. E o ICL tem trazido uma linha de tese, né, de um potencial acordão. Eu teimo em aceitar os valores institucionais colocados à prova a partir dessa informação que vem do Luiz Costa Pinto e que o ICL, enfim, tem trabalhado e tenho rebatido isso aqui. Mas eu quero te ouvir a respeito um pouco, porque eu não consigo configurar no meu organograma um acordão em que algumas peças fundamentais não parecem estar dispostas ao arremate desse acordão, e seria um acordão de segunda prateleira para baixo, né? Um acordão de segunda prateleira para baixo, para mim, é sempre uma traição, e não um acordão, né? O Jacques Wagner está no acordão, mas então é um traidor, né? Porque ele mesmo tem uma linha de argumentos que o presidente da República e a líder do governo negam, a Gleisi Hoffmann, líder do governo nos ministérios. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa linha de abordagem, porque ela tem suscitado uma espécie de questionamentos aqui da nossa audiência, inclusive. Você entrou no ponto da dosimetria / anistia, né? Você não citou o nome, mas é sobre isso que você está falando. Exatamente. O fato é o seguinte, a gente estava falando de coisas que estavam tentando fazer acontecer, mas que a gente sabia que no final não ia acontecer. Esse caso da dosimetria é mais um desses elementos, né? Porque a gente sabia, primeiro, que ia ser muito difícil de passar no Congresso, na Câmara, depois que teria resistência no Senado, e que, última hipótese, tudo isso beira a ilegalidade, né? A inconstitucionalidade que poderia ser revisitado pelo Supremo e tornado como letra morta. E eu acho que a gente está caminhando nesse sentido de um grande jogo de cena, e aí eu não estou dizendo que é um acordão, eu ainda não entrei nesse ponto, dizendo que é um jogo de cena da direita brasileira, né? De que está entregando para as pobres senhorinhas com Bíblia embaixo do braço, que vai completar agora 3 anos que invadiram, depredaram e tentaram ser massa de manobra, né, de um golpe de Estado. Veja, a aprovação dessa PL da dosimetria, embora pela leitura, né, jurídica, nenhum de nós dois aqui é do meio jurídico, mas nós temos um mínimo de conhecimento de como que as coisas funcionam, ela pode retroagir para favorecer os réus. Então, uma vez que essas penas sejam diminuídas, né, ou algumas condenações, alguns tipos penais subsumidos por outros, no caso do golpe de Estado com a abolição violenta do Estado de Direito, as penas seriam reduzidas para esses indivíduos, né? Isso é uma questão que ficaria à disposição da execução penal, do juiz do caso, revisitar e, diante da nova lei, interpretar que isso vale para esses casos. Veja, eu acredito sim que o Supremo Tribunal Federal aceite, para os casos daqueles envolvidos no dia 8 de janeiro, nas atividades próprias ali do dia 8 de janeiro, e nem todos eles, mas principalmente esses que fizeram parte da invasão, e não os que deram, facilitaram, incentivaram, financiaram e etc. Para esses, eu acredito que pode sim haver uma redução de pena, sabe, Tiago? Mas para aqueles outros que financiaram, incentivaram e planejaram, e principalmente para aqueles que não propriamente do dia 8 de janeiro, mas de todo o resto da trama golpista, tentativa de assassinato do presidente, do impedimento da votação, enfim, todos os outros elementos que têm a ver com o golpe, porque lembre-se, o golpe não é 8 de janeiro. 8 de janeiro é um evento de massa
e é isso que foi, de fato, um evento de massa, de apoiadores do golpe para tentar escalonar o golpe, convocando as Forças Armadas a agirem. Mas as Forças Armadas já estavam previamente preparadas para essa ação e todo o resto do golpe se deu ao longo de meses, mais de ano, inclusive. Então, esses demais casos, dessas pessoas envolvidas aí ao topo, né, da trama golpista, eu vejo com muito ceticismo de que o Supremo Tribunal Federal vá incorporar para eles o benefício dessa possível redução de penas que a PL da dosimetria daria. Lembrando que o Lula ainda vai vetar, isso vai levar um tempo, não vai ser amanhã, ele vai levar um tempo para vetar, isso depois voltará ao Congresso numa sessão para debate sobre derrubado ou não do veto, e no meio tempo disso, política acontece, né? Política acontece e pode ser que não derrubem o veto. Mas digamos que derrubem o veto e que vire lei, de fato, seja promulgado pelo Congresso Nacional. Ainda assim, o STF vai definir, caso a caso, se vale aplicar esse benefício ao réu. E aí, vamos ao caso específico do Bolsonaro. Eu duvido muito que o Alexandre de Moraes e os demais ministros da Suprema Corte entendam que é aplicável ao caso dele esse benefício. Porque, embora há uma leitura de que é automaticamente beneficiado, o juiz do caso, o tribunal, né, que julga o caso, ele tem o direito de deliberar se aquilo ali está se aplicando ou não ao réu, como ele teve o direito de deliberar diante do cartel de opções de penas no momento da dosimetria, quanto ele aplicaria ou não. Veja, tem casos em que se permitia, por uma atenuação de pena, para alguém que... teve um dos militares que teve uma participação menor, né? E aí havia um atenuante ali. Ou o caso do colaborador, existe também um atenuante, que é negociado junto com o Ministério Público. Tudo isso tem uma margem, um range, né, olha, eu posso reduzir em 1/6, eu posso reduzir em, 3/4 a pena. E sempre foi optado pela menor redução da pena. Então, isso é uma opção, uma deliberação que os juízes do caso definem. O legislador não impõe definitivamente, juiz, você é obrigado a fazer dessa forma. Então, da mesma forma, se a dosimetria virar lei e houver esse indicativo de que os réus podem ser beneficiados, eles podem ser beneficiados, não quer dizer que eles já estão beneficiados. E aí depende do réu, depende do que ele fez, depende do caso, efetivamente, como deve ser qualquer julgamento. Então, eu já adianto isso. Eu acho que essa comemoração, que serviu inclusive para o Trump adiantar, tinha nem sido aprovada no Senado, e ele já adiantou como se fosse favas contadas, olha, já atenuaram as penas e tal. Eu acho que isso é uma comemoração antes da hora, obviamente, estratégia, né, de dizer que já está efeito consumado, para que aí sim todo mundo trate como fato consumado e ele se torne, de fato, um fato consumado. Mas eu não gostaria que a gente repetisse isso nas nossas conversas, porque o Lula ainda vai vetar. Isso é evidente, isso é sabido. Ele já falou, vou vetar. Outra coisa, não sabemos se esse veto será derrubado, e depois, mesmo que o veto venha a ser derrubado, é caso a caso a aplicação. Isso volta tudo ao tribunal e o tribunal decide. E eu repito, nessa última instância, em que não tenha sido mantido o veto, eu ainda acho que só será aplicado a aqueles de menor patente, vamos dizer assim, na trama golpista. Agora, o que está veiculado por aí, a tua pergunta é essa, existe um acordão sendo celebrado entre o governo? Quando o Trump relaxa as medidas contra a Suprema Corte brasileira, dizendo que já está aprovado uma coisa que ainda não estava aprovado, e dias depois, logo em seguida, você vê a aprovação no Senado, uma atuação muito estranha do líder do governo no Senado, ninguém pode nos julgar de tentar ligar os pontos e ver uma narrativa, uma história sendo tramada. Espera aí, será que foi exigido do Brasil? Porque até agora não está evidente o que o Brasil está oferecendo aos Estados Unidos em troca desse afrouxamento das sanções. Seria, como disse os Estados Unidos, e eles teriam só queimado a largada, dizendo que a coisa já estava feita, e o acordo seria esse, o governo facilitar, não apoiar, não votar a favor, mas não criar barreira.
deixar de resistir para que a coisa fosse aprovada ainda esse ano, o Jacques Wagner faz uma atuação que beira a barbeiragem política. Porque se a gente acredita que o Jacques Wagner, de fato, ele votou contra, ele instruiu o voto contra, mas o que ele fez como líder, deixando que a coisa acelerasse semanas, porque ia ter a parada agora de final de ano, isso possivelmente ficaria para fevereiro, numa outra conjuntura política para ser votado. O que o Jacques Wagner fez, desculpe, nenhum ignorante de Congresso Nacional no seu primeiro mandato faria. Ah, eu só deixei acontecer aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. Não, não é. Olha só, nós somos um governo com minoria no Congresso. Toda a atuação do governo tem sido trabalhar com um regulamento debaixo do braço e ganhar tempo. Esperar o melhor momento para votar as coisas. Fazer com que algumas coisas caduquem, cheguem numa situação de voto em que não esteja tão ótimo para a oposição e haja margem de avanço do nosso governo. Não é possível que o líder não saiba disso, tenha esquecido isso, e fale para todo mundo e queira que todo mundo acredite que não é uma barbeiragem sem tamanho botar para votar a questão mais importante do ano, que, desculpa, é a questão mais importante, como nós falamos aqui, passamos o ano inteiro debatendo isso. O ano inteiro falando sobre isso. Para no final o cara dizer, já ia perder mesmo? Então vota logo. Não é assim. Primeiro, não é ele que decide isso, ele não pode deliberar isso sem ouvir a bancada. Líder não é dono da bancada. Eu acabei de passar por uma situação semelhante aqui, no mesmo partido, no Rio de Janeiro, de nós chamarmos a liderança e dizer, liderança não é dona. Liderança lidera, ouvindo os seus liderados, fazendo com que eles estejam coordenados e não submetidos, subjugados. Então não é permitido ao Jacques Wagner contrapor toda a mobilização do partido, de toda a frente de esquerda nacional, do próprio governo, e tomar uma decisão de facilitar, porque foi isso que Jacques Wagner fez, ele facilitou o avanço da grande questão do ano da direita nacional. Mas depois ele instruiu o voto contra. Depois o governo... Sim, mas aí criou-se, primeiro, uma narrativa em que o Renan Calheiros diz ter ouvido do outro líder, do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, de que haveria uma troca de A por B. Eu deixo avançar isso aqui, que eu já sei que eu vou perder, em troca de conseguir umas questões fiscais. É verdade? Não é verdade? Não sei, eu não vi o Randolfo depois confirmar ou não essa situação. Mas você cria, de tão absurda, de tão barbeiragem, que foi o que o Jacques Wagner fez, você começa a procurar racionalidade em algum lugar. Não é possível, ninguém acredita que o Jacques Wagner é um homem extremamente experiente, que conhece de política em todos os níveis, de executivo ao legislativo, tenha simplesmente esquecido como é que as coisas funcionam. Deixa rolar. Não, deixa rolar não, peraí, tem alguma coisa. E aí todo mundo está procurando essa alguma coisa até agora, Thiago. E é por isso que alguns segmentos do Partido dos Trabalhadores, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco da questão lá do Congresso de Juventude do PT, mas outros segmentos também do partido têm questionado a permanência do Jacques Wagner à frente do governo. Vocês sabem muito bem, questiono isso já há mais meses, desde que ele fez aquele posicionamento horrível, indefensável, a favor do Estado genocida de apartheid e ocupação de Israel. Desde aquele momento em que ele considera as forças eleitas pelo povo palestino como terroristas e defende um Estado genocida, eu já acho que ele não reúne mais condições de representar o partido e o governo. Mas, enfim, essas coisas continuaram, né? E chegaram até agora, onde a gente vê que, mais uma vez, é indefensável, é insustentável a permanência dele no ano que vem à frente dessa liderança.